Ok, estamos de volta com a última parte do nosso programa de hoje. Se você perdeu o início do programa, eu conversei no primeiro bloco com o deputado Léo de Brito, do PT, e agora estou desde o segundo bloco para conversar com a doutora Rosana Magalhães, diretora-geral do TRE, e também com o desembargador Francisco Djalma, presidente do nosso Tribunal Regional Eleitoral. Veja por que o Arasuper, que juntamente com o Aramix compõem a melhor, a maior e mais antiga rede de supermercados do Acre, por que esse grupo está preocupado com a sua praticidade, comunidade, tranquilidade? Por que se preocupa tanto também com a família, sobretudo com a mamãe? Nós estamos aí a entrar no mês de maio, mas o Arasuper se antecipa e mesmo em abril já começa a se preocupar em oferecer o melhor para ela, a mamãe. Veja o VT. Toda família tem uma história com aquela receita especial da mamãe. Uma história com uma boa porção de paciência, uma pitadinha de disciplina, misturada com carinho e muita dedicação. E claro, o ingrediente que não pode faltar, uma tonelada de amor. Os demais ingredientes você encontra no Arasuper. Há 41 anos construindo histórias, sempre ao seu lado. Muito bem aí, faça como o doutor Djalma, seja cliente também do Arasuper. Uma empresa importante também, né, doutor, para o nosso estado, né? Hoje é o maior grupo empregador. Com certeza, eu acho que o Araújo dá uma excelente contribuição, inclusive fiscal para o estado. Sim, né? sim. Doutor, vamos então à pergunta feita na virada do bloco. E aí, doutor, o que fazer? É um grande desafio, né? Eu vi que desde o primeiro momento a sua preocupação maior é combater, diminuir pelo menos, então, essa abstenção. É verdade. Nós recentemente, numa reunião com o governador do estado e numa outra ocasião com o prefeito, nos reunimos exatamente para estudar a melhor forma de combater essa questão da abstenção. E uma das formas é exatamente fazer com que as empresas de ônibus aqui, sobretudo na capital, comecem a rodar mais cedo, ou seja, por volta de 3 horas, 3h30. Por quê? Porque o processo eleitoral se inicia às 6 horas da manhã. Às 5 horas da manhã, o mesário, os fiscais, a composição da sessão deve estar realizada entre 5 e 6 horas da manhã. 6 horas se inicia os trabalhos, de modo que é preciso que o mesário chegue na sessão por volta de 5 horas. E para que isso ocorra, é preciso que haja toda essa logística de transporte. Foi nesse sentido que nós tivemos uma conversa com a prefeitura, no sentido de que possa acionar as empresas de ônibus, a fim de que elas possam começar as suas atividades no horário por volta de 3h30, no máximo 4 horas, no máximo 3h30. Por quê? Porque o mesário que mora muitas vezes distante, 1 quilômetro ou 2 quilômetros da sessão, possa comparecer a tempo, a fim de que isso não se atrase o início do processo eleitoral. Doutor Rosana, o doutor Djalma falou da questão macro e como é que está sendo esmiuçado esse problema também de logística, né? A Justiça Eleitoral tem uma logística já bem madura em relação à questão da zona rural, né, que você mencionou no início, e também agora a zona urbana, como o desembargador falou, passou a ser também um problema pela questão do horário, né, mas que é resolvida com essas questões de antecipação do ônibus. Mas a zona rural, ela é a nossa menina dos olhos, porque a gente tem um cuidado, porque tanto a dificuldade para os mesários chegarem lá, a Justiça Eleitoral chegar com a urna eletrônica, com a questão da falta de energia em alguns locais, então para isso que a urna eletrônica tem uma autossuficiência, né, para funcionar com bateria, mas mesmo assim a gente procura verificar, né, essa logística de vistoria. A gente faz uma vistoria, 2 vistorias por ano nos locais de difícil acesso, principalmente, e na zona urbana um pouco afastada, para que no dia da eleição nada aconteça que possa parar a eleição e com isso atrasar. Né? Então, a gente, por exemplo, nas regiões mais distantes, as urnas seguem uma semana antes. Então, por exemplo, se a eleição é domingo, segunda-feira anterior já está seguindo de barco, né? Aqueles que podem ir de barco, e aí mais para o fim, aqueles já 2, 3 dias de antecedência, aqueles que têm uma ponte, que têm uma estrada aqui invernosa, né? Então, e também toda a logística de helicóptero, né? A Justiça Eleitoral usa a Força Aérea Brasileira
para levar, né, as urnas eletrônicas, os mesários, para aqueles locais que só chegam de helicóptero, né? Então, na eleição, toda a logística de transporte, ela é bem pesada e é uma logística cara, né? Por isso a importância que as pessoas votem, né? Que aqueles eleitores que têm lá uma sessão com 350 eleitores, mas aquilo ali teve um helicóptero para deixar aquelas urnas eletrônicas, foi policiamento, foram 3, 4 mesários, então assim o voto fica caro. Então, por isso a importância que ele seja realmente efetivo. Entendi. É uma logística realmente, como eu falei, ela é madura, mas a cada ano a gente tenta melhorar, consertar o que não foi 100%, sem falar que isso ainda depende muito da natureza, né? Claro. Se está chovendo, se não está Sim, chovendo, se tem o isso rio também, né? seca, aí complica para a navegação. É verdade. Doutor, historicamente, o Tribunal Regional Eleitoral, assim como outras instituições, sempre conviveram com a chamada desinformação. Ocorre que em tempos de internet tem outro problema talvez até mais grave, que é as notícias falsas, ou as fake news, como queiram, né? No inglês. Como é que os senhores estão encarando esse desafio, esse problema, e como, pelo menos, diminuir, já que eliminar de uma vez por todas, ou seja, a zero, é praticamente impossível. E aí, doutor? Olha só, eu sou juiz do estado do Acre há 34 anos, cheguei aqui em 88, naquela época não havia chamadas Então, o senhor mais fake acrânito que news. nordestino, né, doutor? Pois é, tenho um filho nascido aqui e tal, casei-me aqui já. Não havia essas questões das fake news, né? Hoje nós temos essa inovação, essa novidade em função do advento da melhoria da tecnologia, sobretudo do telefone celular. Realmente é uma preocupação não só minha, como do TSE também, do Brasil de um modo geral, está preocupado com a desinformação. E a gente está atento a esse tipo de situação, tanto é verdade que estamos convocando as forças do Estado, né, a força pública, vamos ter a Polícia Federal, como sempre, nos ajudando, combatendo essas questões. Teremos também a Polícia do Estado, né, a Polícia Civil e a Polícia Militar, que estarão à disposição, além do que o Exército será convocado a nos auxiliar no combate a esse tipo de coisa. Eu acredito que as fake news é um desserviço, né? Presta um grande desserviço à sociedade, de maneira que a todos aqueles que pretendem atuar dessa maneira, fiquem atentos, porque nós vamos enfrentar, vamos combater isso frente a frente, né? Legal. Doutor Rosano, como é que está esse processo todo que a gente falou aqui? A procura para emissão de título, regularização e também transferência no interior? Então, o interior é bem menor do que em Rio Branco. A impressão que a gente tem é que o eleitor do interior, ele se preocupa com mais antecedência, né? Que ele procura o cartório com mais antecedência, talvez porque não tenha tantos afazeres ou algo assim, a vida urbana seja mais lenta, não sei, mas assim, há uma procura maior, com certeza, mas não como em Rio Branco, né? Cruzeiro do Sul também tem uma procura grande, por isso a gente acredita que seja em relação ao fato da cidade permitir que as pessoas se dediquem mais a isso, diluindo isso durante os 2 anos. Mas é tranquilo, no interior temos uma demanda normal, mas nada que nos preocupe. Nos preocupamos mesmo com Rio Branco, além de ser, né, o maior eleitorado, as pessoas precisam desse impulsionamento sempre deixa para a última hora. É incrível como é uma característica do brasileiro e nós não íamos ficar diferente. Mas assim, é muito mais demorado e penoso ficar na fila, e por mais que a Justiça Eleitoral coloque uma estrutura imensa, quanto mais maior a oferta, parece que maior é a demanda, né? E aí a gente espera atender com a maior qualidade possível, né? Mas a gente só pede paciência para as pessoas que realmente deixaram para a última hora, que vai enfrentar uma filazinha lá, mas ainda dá tempo. E outra coisa, não precisa ir para o SESC, tudo pode ser feito de casa. Então, no seu sofá, no seu celular, tudo isso pode ser feito de casa. Apenas aquelas pessoas que não têm esse acesso é que deveriam procurar o SESC. Né? E lembrando, gostaria de aproveitar aqui o espaço, já que estamos falando desse assunto, quem não fez a biometria, né, de 2019 para cá,
ou que não compareceu à revisão biométrica de 19 para cá, principalmente em 2020, que fez o título eleitoral, mas não teve a coleta biométrica porque a própria Justiça Eleitoral não fez essa coleta em razão da pandemia, não há necessidade de procurar o SESC para isso, não há necessidade nem de procurar o cartório para isso, porque a biometria ainda está suspensa. Então, não é motivo de procurar os postos de atendimento, esse motivo da biometria. Legal. Doutor, para encerrar a nossa entrevista, o doutor Narciso ele fez uma série de artigos sobre compra de voto, compra e venda de voto, que é o mercado. Eu peguei carona e fiz alguns também. Depois eu deixei um pouco de lado, porque vi que não tinha muito efeito, parece. Qual é a sua preocupação, doutor, enquanto presidente do tribunal, enquanto cidadão comum, enquanto ministro, aliás, enquanto ministro, enquanto membro do Tribunal de Justiça do nosso Estado, como desembargador? Ô Muniz, essa questão da compra de voto, isso é um crime, né? Antes de tudo, isso é um crime, né? Isso, embora nós, no decorrer desses 34 anos de magistratura, tenham conhecimento, tem se convivido, a Justiça Eleitoral tem convivido com essa questão, mas isso é um crime e a gente vai combater. Para isso, nós teremos a atuação da Polícia Federal, a estar atento a essa situação, vamos ter também a Polícia Militar, ou seja, nós vamos ficar muito atentos a essa questão, tanto em relação à compra de voto, que é um crime, né? E tanto é verdade que algumas pessoas que se elegeram aí estão perdendo os mandatos, né? Estão sendo caçadas, né? Como também a questão das fake news. São duas questões que nos preocupam muito. A questão da compra de voto, que a gente vai atuar firmemente, a Justiça vai atuar firmemente, teremos, portanto, a colaboração das forças policiais que irão estar à frente dessa situação, nós teremos que nos reunir em épocas mais próximas da eleição, vou reunir esse pessoal e procurar atuar com força em relação a isso aí. Nós teremos também a atuação do Ministério Público, que é muito importante. O Ministério Público certamente estará também à frente no combate a essas questões, que só desconstrói o processo democrático que a gente tanto almeja. Muito bem. Doutor Rosana, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela entrevista. Nossa, um prazer. Parabéns pelo trabalho. Uma oportunidade ímpar, né? Essa de passar essas informações. Muito bom. Estamos à disposição. Sucesso. Muito obrigada. Doutor Djalma, foi um prazer recebê-lo também. Parabéns pelo trabalho realizado enquanto desembargador, enquanto presidente do TJ e agora como presidente da nossa Corte Eleitoral. Obrigado. Eu queria chamar mais uma vez a atenção para o eleitor que não deixe de comparecer no dia das eleições. Nós teremos, portanto, uma oportunidade ímpar, que é a presença do eleitor no dia da eleição. Como eu falei, a ausência do eleitor, a não votação no dia da eleição pode trazer complicações sérias na vida civil, dentre as quais acesso à rede bancária, acesso a certas políticas do governo, que certamente trará grande prejuízo para o eleitor. Outro fato que gostaria de chamar a atenção, o dia 4 é o último dia para que o eleitor possa regularizar sua situação perante a Justiça Eleitoral. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Muniz. O senhor é um desembargador que sempre honrou, sempre enalteceu e engrandeceu o nosso TJ. Muito obrigado, então. Assim. Obrigado, então. Sucesso. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Tenham todos uma ótima tarde. 2 horas, pontualmente no Acre. Até amanhã, se Deus quiser. Continue com a TV Rio Branco, porque a TV Rio Branco continua com você. Boa tarde. Registramos aqui a presença da Daniele Carlos, jornalista, assessora do TRE. Boa tarde.